Fala aí, então, continuando aqui a terceira parte do primeiro vídeo, eu vou falar aqui nessa parte sobre alguns conceitos bem importantes que são utilizados em lógica. Talvez alguns você já conheça, mas eu vou dar aqui as noções, né, o que eu tenho e que eu vou adotar para os demais vídeos. Então, a primeira distinção que eu vou fazer aqui vai ser entre sentença e proposição. Alguns autores consideram também o enunciado, mas ele para mim não faz muita diferença, não tem muita importância para mim, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Então, sentença com cedilha, senão vira sentenca. O que é uma sentença? Então, a sentença é uma sequência de palavras gramaticalmente correta. Certo, então sequência de palavras gramaticalmente correta. Repara que correta é a sequência, tá? A sequência de palavras é gramaticalmente correta. Então a gente vê aqui que, para a gente saber o que é uma sentença, né, ou melhor, para a gente saber se uma determinada coisa, né, um determinado conjunto de símbolos é uma sentença, a gente precisa saber o que faz uma coisa ser gramaticalmente correta. Então a gente precisa, meu Deus do céu, a gente precisa saber da sintaxe dessa língua, né? Eu falei sobre sintaxe no último vídeo. A gente precisa saber da sintaxe dela para saber se uma palavra é gramaticalmente correta, certo? Exemplos de sentenças. Exemplo clássico: a neve é branca. Isso aqui é uma sequência de palavras e ela está gramaticalmente correta, certo? Eu tinha dado outro exemplo no outro vídeo, né? Por exemplo, branca, neve, aí já não é mais bem formada, né? Porque ela viola aqui algumas regras gramaticais e a gente sabe que ela não é uma sentença bem formada. Ela não expressa, né, uma sentença da língua portuguesa. Então, não é uma sentença para nós aqui, né? Talvez aí se você for de línguas ou de, sei lá, de alguma coisa de letras aí você discorde, mas essa aqui é a definição que eu estou dando, tá? Eu estou dizendo que uma sentença para mim aqui, para nós, nesse vídeo, nessa série de vídeos, uma sentença significa uma sequência de palavras gramaticalmente correta. Certo? A neve é branca. Romeu ama Julieta. Julieta é amada por Romeu também é outra sentença, certo? Então, legal, são sentenças essas daí. O que é uma proposição, então? Uma proposição parece que é uma coisa mais abstrata, né? Uma proposição seria o conteúdo. Proposição, então, é o conteúdo de uma sentença assertórica. Então aqui a gente tem aqui uma coisa nova, né, que não tinha antes, assertórica. O que é uma sentença assertórica? Bom, como a sentença é uma sequência de palavras gramaticalmente correta, a gente tem então que coisas como, por exemplo, fecha a porta, seria uma sentença. A gente tem aqui um verbo flexionado no imperativo. Então aqui tem uma ordem, fecha a porta. Ou a gente poderia ter também uma pergunta: a porta está fechada? São sentenças também, né, pela definição que eu dei. Só que elas não expressam uma proposição. Por quê? Porque a proposição, como eu falei, é o conteúdo de uma sentença assertórica. O que é uma sentença assertórica? Resumidamente, é uma sentença que afirma ou nega algo sobre alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui a neve é branca é uma sentença assertórica. Eu estou afirmando algo de alguma coisa. Eu estou afirmando o quê? Eu estou afirmando a brancura da neve, certo? Romeu ama Julieta também é uma sentença assertórica. Por quê? Porque eu estou afirmando que Romeu ama Julieta, né? Que o amor de Romeu por Julieta se dá. Julieta é amada por Romeu é outra sentença. Eu estou afirmando o quê? Eu estou afirmando que Julieta é amada por Romeu, certo? Que Romeu ama Julieta. Então, aqui a gente consegue perceber já uma coisa. Veja que aqui em cima nós temos duas sentenças aqui, né? Romeu ama Julieta e Julieta é amada por Romeu. São duas sentenças diferentes porque são sequências diferentes, né, de palavras. Só que elas expressam a mesma proposição, certo? A saber que Romeu ama Julieta. Então a gente pode ver aqui que sentenças diferentes podem expressar a mesma proposição. E isso acontece o tempo todo. Esse daí é um exemplo, né? Então eu poderia ter aqui também, por exemplo, a mesma frase que eu tinha usado ali como antes no exemplo. Eu posso usar aqui.
A neve é branca. Isso aqui é uma sentença. E eu posso escrever Snow, finge que é um isso aqui, Snow is white. Poderia ter aqui ainda Schnee ist weiß. A gente tem aqui então 3 sentenças diferentes, cada uma em uma língua, né? A primeira no português, a segunda no inglês, a terceira no alemão. E as 3 são sentenças diferentes, mas as 3 apontam para a mesma proposição. Qual? A proposição de que a neve é branca, né? Ou de que a propriedade de brancura se aplica sobre a neve, enfim, tem essas paráfrases aí. Mas elas apontam para a mesma proposição, certo? Então, aquilo que tem em comum entre essas 3 sentenças aqui, né, em questão de conteúdo semântico, é o que eu estou chamando de proposição. Beleza? E, então, são essas proposições que são verdadeiras ou falsas. Isso daí é uma coisa muito importante. As proposições aqui eu estou considerando como sendo os portadores de verdade, certo? Quando a gente diz que uma sentença é verdadeira, a gente está dizendo que, na verdade, que a proposição expressa pela sentença é verdadeira, tá? E não a sentença em si. Agora, a princípio, isso não vai fazer tanta diferença, mas mais pra frente, quando a gente for falar sobre teorias da verdade, né, se eu fizer um vídeo sobre isso, talvez aí eu vou explicar melhor sobre isso daí. E o enunciado, ele é como se fosse uma instância de uma sentença. A sentença. Então, a gente tem aqui que isso aqui é uma sentença, né? Isso aqui é uma sentença. E aquilo que eu tinha escrito aqui agora há pouco era a mesma sentença, né? Só que era uma instância diferente. Então isso quer dizer que são 2 enunciados diferentes. Eles estão localizados espaço-temporalmente em pontos distintos, né? Isso aqui eu escrevi antes, isso aqui depois. E em lugares diferentes também. Então são enunciados diferentes. O enunciado está mais ligado com um ato, né? Como se fosse uma coisa que é feita por alguém. Alguém vai lá e enuncia uma determinada sentença, né? Ela fala em voz alta ou ela escreve no papel. Certo? Então é como se fosse um ato. É um ato de fala, talvez eu poderia dizer. Mas para a gente aqui isso não vai ser muito importante. O importante mesmo são sentenças e principalmente proposições, né? E a gente vai ver que na lógica, como que a gente representa uma sentença? Bom, eu tinha falado antes sobre formalização, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, se chover, então a rua molha, a gente vai pegar isso aqui e quando a gente for transformar isso aqui em lógica, essa primeira sentença aqui, né, no caso seria a sentença no caso em que está chovendo, né? Está chovendo seria a sentença aqui, ou choverá, né? Nesse caso aqui tanto faz a flexão do verbo, né? O tempo verbal. Em lógica temporal não é bem assim, mas a gente não está falando de lógica temporal. Então aqui, essa seria a proposição, a sentença, né? Está chovendo. Se está chovendo, então a rua molha, né? Isso aqui já é uma sentença por si só, a rua molha. A gente formaliza isso daqui como? A gente simplesmente atribui uma letra a essa sentença aqui, uma letra a essa sentença, nessa aqui eu estou chamando de P, essa aqui eu estou chamando de Q, e a gente traduz isso aqui como sendo se P, então Q. Certo? Então isso aqui é uma fórmula. Na lógica, o correspondente de sentença em lógica é a fórmula. Então é como se fosse uma sequência de símbolos, né? No caso aqui em vez de palavras seria símbolos, gramaticalmente correta. A sequência é correta. Gramaticalmente por quê? Porque a gente vai ver que na lógica existe sim uma gramática, existe a sintaxe, né? Eu falei sobre isso no vídeo anterior. E a gente vai ver que isso aqui é uma fórmula, então, né? Enquanto que isso aqui, de novo, né? O exemplo que eu estou dando, isso aqui não é uma fórmula, porque esse operador aqui ele não pode aparecer depois desse. Então isso aqui não é uma fórmula. Ou é uma fórmula mal formada, né? Como alguns autores preferem dizer. Eu vou considerar que isso aqui não é uma fórmula, não faz parte da linguagem lógica. Então, essa daí é a diferença entre sentença e proposição. Talvez aí, se você estude filosofia da linguagem ou linguística, né, ou mesmo lógica, talvez você discorde dessa diferenciação que eu fiz. Talvez ela seja supérflua ou talvez esteja errada. Em qualquer um dos casos, você sinta-se à vontade para comentar e eu respondo se eu tiver algo a acrescentar. Então, essa é a diferença entre sentença, enunciado e proposição. E fórmula, né, como eu falei. Então, um ponto central da lógica, porque é muito importante, que é muito importante para qualquer um que lide com pessoas, é argumento. A gente fala de argumento para lá e para cá, a gente sempre usa, bom, sempre não, né? Na verdade, muitas vezes não usa, mas o ideal seria que a gente usasse argumentos para justificar nossas posições. Certo? Então, o que é um
Argumento. Vou escrever aqui a definição. Então essa aqui é a minha definição de argumento. Uma sequência de sentenças, das quais a última é a conclusão, e as demais são as premissas, que pretendem sustentá-la, né? Sustentar, no caso, a conclusão. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma sequência, né? Primeira premissa, pá. Segunda premissa, pá. Conclusão, é esse aqui. Então isso aqui é uma premissa, isso aqui é uma premissa, isso aqui é a conclusão. E a gente quer que essas premissas, se elas forem verdadeiras, elas impliquem em a conclusão também ser verdadeira. Certo? Então, a gente pode ter aqui um exemplo clássico, né? Não seria aqui não seria um vídeo de lógica se não tivesse esse exemplo aqui. Na verdade, eu acabei dando spoiler aqui. Sócrates é homem. Isso aqui é um argumento, certo? Talvez o argumento mais conhecido dos lógicos aí. E por que ele é um argumento? Porque a gente tem aqui duas premissas, né? Isso aqui é uma premissa, isso aqui também é uma premissa, isso aqui é uma conclusão. São sentenças, né? Então ela segue essa definição aqui. E a gente quer que quando essas premissas aqui forem verdadeiras, a conclusão também seja, né? Então se isso aqui for verdadeiro e isso também, isso aqui também tem que ser, certo? E a gente verifica isso, é verdade, né? Bom, se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, então é óbvio que Sócrates é mortal. Não tem como essas premissas serem falsas e a conclusão ser verdadeira. Então a gente quer que as premissas sempre, se forem verdadeiras, sustentem a conclusão do argumento. Certo? Então é lógico que a gente vai trabalhar muito com isso daí. Um outro conceito importante, né, que está na boca aí de uma galerinha, são os famosos axiomas. Né? O que são axiomas? A gente ouve muito falar por aí, né? Bom, aí depende do meio que você frequenta, mas axiomas geralmente as pessoas dizem que são verdades autoevidentes, que são proposições indemonstráveis, que são sentenças que são tomadas como verdadeiras sem justificação, e enfim, a lista de descrições de axiomas é infinita. Mas axiomas para nós aqui são coisas muito simples. São simplesmente sentenças primitivas. O que significa uma sentença ser primitiva? Bom, imagina que você quer definir um conceito como, sei lá, cubo. O que é um cubo? Um cubo é uma figura geométrica formada por, sei lá, uma figura geométrica formada por 6 lados e cujos lados são quadrados, e enfim, você dá todas as descrições aí que você pretende para definir o que é um cubo. Só que você está usando várias palavras aí, né? Figura geométrica, lado, quadrado. Tá, o que é um quadrado então? O quadrado é uma figura geométrica. Opa, então outra figura geométrica. Tá, uma figura geométrica com 4 lados iguais. Tá, mas o que é lado? Aí você pode, sei lá, apontar, né? Lado é isso aqui, ó. Quando você tem um quadrado aqui, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um lado dele, ó, o lado, tá vendo? Você consegue definir até certo ponto. Mas chega um momento que você não consegue, não tem mais termos para você usar, e você precisa usar termos que são indefiníveis, que você meio que acredita, né, na capacidade do seu interlocutor de intuir a mesma coisa que você, né? Então, são termos que são indefiníveis. E aqui, os axiomas, eles são os análogos, né, a esses termos. No caso, eles são sentenças primitivas. A concordância hoje está boa. Sentenças primitivas. Então, a gente não vai derivar ela de outras sentenças. Elas são simplesmente assumidas. Eu já ia dizer que elas são tomadas como verdadeiras, mas elas são simplesmente assumidas, como por exemplo isso aqui. Isso aqui geralmente é tomado como axioma em vários sistemas lógicos. PQP. Isso aqui está dizendo que se P é verdadeiro, então se Q é verdadeiro, P é verdadeiro. Aqui está dizendo basicamente que uma proposição verdadeira é implicada por qualquer outra proposição. A gente vai ver bem melhor isso aqui, melhor depois, né? Mas então isso aqui é um axioma. E é dito, né, que axiomas são verdades autoevidentes. Isso aqui está completamente errado. Pelo menos para nós aqui na lógica isso está errado. A autoevidência nem é um critério lógico. A autoevidência seria um critério psicológico. Autoevidentes. Uma coisa que é autoevidente para você talvez não seja para mim. Ou uma coisa que é autoevidente para mim talvez não seja para você. Eu conheço o vocabulário da lógica, eu estou familiarizado. Então, sei lá, se eu faço isso aqui, por exemplo, isso aqui para mim eu posso dizer que é autoevidente, mas para você talvez não seja, certo? Então a autoevidência é um critério que depende das pessoas, é psicológico, não é bom você usar isso daí. Então não, axiomas não são autoevidentes. E tem axiomas que não são de fato autoevidentes, né? Que mesmo quem tem
muita familiaridade com a lógica tem que sentar e ficar uns bons minutos, talvez horas, pensando ali, fazendo os cálculos para ver se a parada é verdadeira ou não, porque não é nem um pouco autoevidente, né? Então você tem também que são e verdade, né? Também usa essa palavra aqui, verdade. Isso aqui, não. Se a gente for considerar um sistema que ele é meramente sintático, sequer faz sentido você dizer que um axioma é verdadeiro, porque a verdade é um conceito semântico. E se você trabalha com um sistema sintático, sem uma função interpretação, não existe nem a ideia de verdade nesse sistema. Então não faz sentido você dizer que o axioma é uma verdade autoevidente. A gente tem aqui que são também proposições indemonstráveis. Bom, isso aqui também está errado. Todo axioma é demonstrável. Dentro do sistema dele, todo axioma pode ser provado como verdadeiro. Por mais que, bom, a gente vai ver a definição de prova, a gente vai ver que é uma coisa bem trivial. Mas se a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, por exemplo, então se P for um axioma, a gente consegue concluir que P. Isso aqui é uma prova. Por mais idiota que pareça, é uma prova, logicamente falando. Então está errado você dizer que em lógica, né, axiomas são verdades autoevidentes, são proposições indemonstráveis. Isso está errado. Não diga isso, por favor. Certo? Em lógica, pelo menos. Então, legal, a gente tem axiomas e nada podemos fazer com as panelas se não tivermos os ingredientes, se não tivermos a receita, né, como é que a gente usa os ingredientes. Então, o que a gente faz com esses axiomas? Como é que a gente consegue derivar alguma coisa desses axiomas aqui? Bom, eu vou dar um exemplo aqui de um sistema axiomático bem simplesinho. Não precisa ficar assustado com isso aqui, se você não conhece. Eu vou explicar exatamente o que significa cada símbolo desse aqui, como que você interpreta. Eu estou usando isso aqui só como exemplo. Tá? Então vamos supor que a gente tem aqui esses dois axiomas, axioma 1 e axioma 2. Como que a gente usa isso aqui para derivar alguma coisa disso? Bom, a gente precisa de uma coisa chamada regra de inferência. O que são regras de inferência? Calma aí. O que são regras de inferência? Bom, regras de inferência são procedimentos que nos permitem passar de uma proposição para outra, de uma fórmula para outra, melhor. Certo? Então, a regra de inferência são esses procedimentos. Então, a regra de inferência mais conhecida é a famosa modus ponens. Está escrito em latim, eu não sei exatamente o que significa, mas essa regra diz que se você sabe que uma proposição P é verdadeira e você sabe que essa proposição aqui, P implica em que também é verdadeira, então você sabe que também que é verdadeiro. Não, na verdade você não sabe, né? Porque eu já estaria usando um operador epistêmico, né? Mas ela diz que se nós sabemos que isso aqui é verdadeiro, e se nós sabemos que isso aqui também é verdadeiro, então nós podemos inferir disso que também é verdadeiro, tá? Isso é uma regra de inferência. Ela nos permite passar dessa sentença e dessa sentença para essa aqui, né? Para essa fórmula, na verdade. Então vamos supor que a gente tem esses dois axiomas aqui. Bom, a gente pode substituir R aqui, onde tem R a gente pode colocar qualquer coisa, né? Desde que coloque a mesma coisa nos dois locais. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pega aqui o primeiro axioma, certo? E no segundo, onde tem R, a gente pode colocar P. Então a gente pega aqui, repete o segundo, e onde tem R a gente bota P. A gente vai ter isso aqui. E aqui é a segunda parte. Certo? Mas olha só, a gente está tendo aqui o que? Uma implicação. Certo? A gente tem aqui um antecedente e um consequente. A gente está vendo aqui que a modus ponens não diz que se a gente tem um antecedente e um consequente. E a gente sabe que o antecedente é verdadeiro, no caso, se você ver aqui, esses antecedentes aqui são iguais, né? Esse antecedente é igual a essa fórmula aqui. Então a gente sabe que o consequente é igual. É verdadeiro, perdão. Então a gente pode concluir disso aqui que isso aqui é verdadeiro. Então a gente pode dizer que isso aqui é verdadeiro. Então a gente consegue, com esse sistema axiomático aqui, a gente consegue provar que isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque a gente usou uma regra de inferência, entendeu? Então nos sistemas axiomáticos a gente usa a regra de inferência, e na dedução natural também, que é uma outra forma de você fazer dedução, a gente usa também regra de inferência. Certo? E o que a gente faz quando a gente prova... na verdade eu já dei a resposta, né? O que a gente faz quando a gente usa uma regra de inferência? A gente faz uma prova. O que é uma prova? Bom, então nessa definição de prova aqui eu estou dizendo que a prova é uma sequência de fórmulas, né? F1, F2, F tal, Fn, em que as fórmulas são, né, cada uma delas é ou axioma
Eu já defino o que é, ou elas são derivadas de fórmulas anteriores por regras de inferência. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma prova de que isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque a gente tem uma sequência de fórmulas em que cada uma delas é ou axioma ou são derivadas de fórmulas anteriores. Isso aqui é um axioma, certo? Isso aqui é um axioma. Isso aqui também é um axioma. Ele é uma instância, lembra aqui, desse axioma 2. A gente só fez uma substituição aqui na letra R pela letra P, mas continua sendo o mesmo axioma. E disso a gente conseguiu concluir isso aqui. Isso aqui foi o que foi provado. E a gente dá um nome para isso. Qual que é o nome dessa última sentença aqui da fórmula? Qual é o nome dessa última fórmula da nossa prova? Teorema. Então, os teoremas, eles são... o teorema é a última fórmula de uma prova. Então, quando a gente tem, por exemplo, o teorema da dedução, a gente vai ter... Bom, na verdade, o teorema da dedução ele é um metateorema, né? A gente vai ver que, na verdade, se você pegar um livro de matemática, por exemplo, as provas que você vai ver, provavelmente elas não seguem isso aqui, né? Axiomas e vai derivando por regras de inferência. As provas matemáticas elas são um pouco mais liberais, elas usam muito mais a linguagem natural do que a formal e tudo mais. Então, fora da lógica, isso aí não acontece exatamente desse jeito, mas na lógica a gente vai ver que o teorema ele vai ser a última fórmula de uma prova e a prova ela tem que seguir esse esquema aqui, certo? Então isso daí é um teorema. O que é... Opa, caramba, tá grande o vídeo já. O que é um... Só para finalizar, então, eu vou dar só mais duas aqui. O que é um corolário? Um corolário também é um teorema, só que ele é uma conclusão imediata de um teorema. O que isso significa? Bom, imagina que a gente consegue provar que por exemplo, A igual a A, né? Isso aqui é um teorema do nosso sistema, a gente representa isso desse jeito, né? O teorema do sistema S, a gente representa isso assim, A igual a A. O que a gente consegue seguir imediatamente disso aqui? Bom, a gente sabe então que não é o caso que A é diferente de A, né? É óbvio. Isso aqui é o princípio de não contradição. Se A igual a A é verdadeiro, então a negação disso tem que ser falsa, né? Então isso aqui é um corolário, né? Segue diretamente desse teorema. E não deixa de ser um teorema também, certo? E um outro conceito também utilizado é o de lema. É o conceito de lema, né? Não de lema. O lema ele é uma... como é que eu posso dizer? Ele é uma prova intermediária. Uma prova não, né? Porque a prova eu defini como sendo um conjunto, né? Mas ele é como se fosse um teorema intermediário. Então imagina que a gente tem aqui um argumento, né? E a gente foi e conseguiu provar uma determinada sentença aqui. Ela diz isso aqui. Só que a gente não quer provar isso, a gente não quer parar aí, a gente quer provar outra coisa, né? E a gente, a partir dessa sentença, a gente consegue provar outras coisas. E a gente vai conseguir provar o nosso teorema, que é o que a gente queria. É isso aqui. Essa sentença aqui é o nosso lema. Ele é uma sentença que a gente precisava provar como verdadeira antes, para aí sim a gente conseguir provar o teorema. Tá? Então é uma sentença que, uma fórmula, né, que a verdade dela não importa exatamente para a gente como um fim em si mesmo. Ela é mais usada como um meio, né? Se a gente fosse usar em termos kantianos, ela é usada como um meio para a gente conseguir derivar o teorema que a gente quer. Né? Então você não vê por aí o lema de Pitágoras, o lema da dedução. O lema não tem nome porque ele é só um negócio que você faz ali para você conseguir derivar o teorema que é o bacana que você quer. Beleza? Então essas daí são algumas noções só. Falta algumas coisas, mas como o vídeo já está bastante grande, eu acho que eu vou parar por aqui. E no próximo a gente continua, eu mudo o tópico. Mas é isso daí. Valeu, obrigado e até a próxima.